garantia é uma questão aqui importante, ela está tratada no artigo 40 da LRF. Importante saber, a operação de crédito externa só pode ser realizada com aval da União. E por que isso, né, a garantia? É aquele negócio, né, é aquele dono do imóvel que não aceita alugar o imóvel se não tiver uma garantia de uma empresa. Ele nem quer mais do amigo, ele quer de uma empresa que ele quer ter certeza que ele vai receber aquele aluguel dele. Então, operação externa, para que não haja, para que os entes da federação não saiam fazendo empréstimo com outros países e gere um problema diplomático para a República Federativa do Brasil, então a União ela tem que ser avalista. Para isso tem condição. Essas condições a União avalia e diz não vou te dar garantia porque você não cumpre as condições da lei, e a questão é tratada como conflito federativo, os entes entram no Supremo, o Supremo autoriza. Então, a União diz, não, eu estou vendo que você não tem capacidade de pagamento para fazer essa operação de crédito com o Banco Mundial. O Supremo vai e diz, você, União, é obrigada a dar, sim, autorização e dar garantia. Então, vamos ver como é que isso acontece lá na frente. Operação de crédito interna pode ser realizada sem aval da União, mas os bancos ficam com muito medo. Deve observar os limites fixados pela resolução do Senado e para toda garantia há que se oferecer uma contragarantia. Bom, a União pode reter na fonte, a título de contragarantia, o fundo de participação do município e participação do Estado para quitar a garantia honrada. Então, a União, o Estado fez uma operação com o Banco Mundial, pegou 1 bilhão. A União disse que não ia dar a garantia, o Supremo foi lá e falou, União, você é obrigada, vai dar garantia sim. Aí a União garantiu, sabia que não ia receber. Aí, quando vence esse contrato, o Estado não paga o Banco Mundial. A União vai lá, para não ter uma crise diplomática, a União vai lá e honra 1 bilhão do Banco Mundial, paga o Banco Mundial. A União tem instrumento, no parágrafo 4º do 67 da Constituição, para reter 1 bilhão. Aí, quando ela vai reter, o Estado entra de novo no Supremo e diz, se a União retivesse 1 bilhão, eu não vou ter dinheiro para as criancinhas, para a escola, para a faculdade, para os hospitais, enfim, vai ser o caos. Aí o Supremo vai e inviabiliza a União de executar a contragarantia. Então, assim, esse é um cenário extremamente temerário. Mas o jogo jurídico no Brasil tem sido esse na última década. E esse é um jogo bastante perigoso. Bom, são recorrentes aí as decisões, né, que impedem a União de reter, além das que obrigam a União a dar garantia, e esse saldo de garantias honradas já saltou de 2,5 bi a 34 bilhões, mais de 1.500%. Então, o cenário que temos vivenciado nos últimos 5 anos, bem problemático. Bom, aqui sobre as garantias, esse é um ponto que estava no programa também, vinculação de receita de impostos para garantia, né? É permitido para dar garantia para operação de crédito por antecipação de receita, ARO, mas ninguém mais faz ARO, porque, como eu disse, né, a lei de responsabilidade fiscal, lá no artigo 38, apertou tanto o ARO, porque ele era farra da alavancagem fiscal em último ano de mandato, a LRF apertou e criou um leilão eletrônico no Banco Central, então parece que só teve uma operação de ARO nesses 20 anos aí da LRF, pouquíssimas. Mas vamos ler. Professora Lucinei, explica Sim. Como é que é esse leilão do Banco Central, no que é que ele alterou do jeito que era feito antes. Antes fazia sem esse leilão, né? Era uma relação direta ali com o sistema financeiro. De amizade. Era uma relação de amizade, gerente do banco, prefeito. Prefeito. Como é que mudou isso? O que é que esse modo que foi adotado alterou esse sistema e por que já não é mais tão vantajoso fazer? Atraente, né? Ele é vantajoso, né? Mas assim... vantajoso para quem, né? Não é tão vantajoso como
como era antes para quem fazia. No passado, as operações de créditos, elas eram feitas com taxas de juros elevadíssimas. Tipo assim, inflação no ano 4% fazia aro com 25% de taxa de juros. Aqui tem uma questão específica que foi objeto de controvérsia no Tribunal de Contas da União desde a unidade técnica. Houve divergência entre o secretário e o nosso diretor e o auditor que fez esse trabalho, com os ministros também, enfim, o ponto bem controverso, mas eu sou de um ponto de vista mais conservador. A leitura que eu faço desse dispositivo é que a vinculação da receita de imposto a órgão, fundo, e quando o legislador coloca ressalvada a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o 158 e o 159, ele não está ressalvando, ou seja, possibilitando vinculação das receitas do 158 e 159, que são FPM, FPE, aqueles fundos de participação. Ele está simplesmente dizendo que é possível vincular a receita de impostos aos fundos FPE e FPM, para que não tivesse dúvida, né? A destinação disso para ação de serviço público de saúde, mínimo de educação, manutenção do de ensino, administração tributária, e também para as garantias em operação de crédito por antecipação de receita. E aqui a gente chega naquele ponto da antecipação de receita, como que era antes, né? Essas operações eram com juros altíssimos que o prefeito negociava com o gerente do banco, sem muitos critérios. Com a LRF, o artigo 38, prevê que pode fazer aro segundo determinadas regras e tem que ser num leilão competitivo. Então, agora os bancos têm que entrar num leilão e oferecer as melhores taxas de juros. Com isso, a gente não tem mais aqueles espaços de manobra de fechar essas operações a taxas de juros altíssimas. Então, esse leilão eletrônico que o Banco Central faz, ele dá o quê? Transparência na negociação dessas operações. Com isso, as taxas de juros caíram e também reduziu o número de operações que são feitas, ganhando a administração pública, porque esse era um ponto de endividamento significativo dos entes subnacionais. Bom, e aí o que é que o artigo 167.4 da Constituição prevê, né? Que a União pode, então, é permitida a vinculação das receitas dos impostos arrecadados pelos entes da federação e da repartição de receita. Então, isso só reforça, no meu ponto de vista, só reforça que o artigo 167.4 veda a vinculação da receita de impostos diretamente arrecadado e também da repartição de receita. Os recursos decorrentes da repartição de receita não estão sujeitos à vinculação, salvo, só é permitida essa vinculação para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe. Lhe quem? O lhe aí, aqui é uma questão que, a meu ver, se resolve com português. O lhe é a União, não são outros entes ou os bancos privados. Então, os entes da federação darem esses recursos como garantia para pegar a operação de crédito em bancos privados ou até mesmo em bancos públicos como Caixa Econômica e Banco do Brasil, quando a Constituição, em várias passagens, utiliza a União, ela está falando União, administração direta e a administração indireta, mas as autarquias e fundações que fazem parte do orçamento. Não são as empresas públicas que operam no mercado com igualdade de condição com o setor privado, porque dar essas garantias ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, ao BNDES,
que operam, são estatais, que operam no mercado, sobre a égide, né, sobre a regência do artigo 170 a 175 da Constituição, significa não poder dar tratamento diferenciado. Se o FPE e o FPM podem ser dados como garantia para essas operações de crédito com o Banco do Brasil, também tem que poder com os bancos privados, senão seria dar um privilégio para o Banco do Brasil, ele teria uma garantia líquida e certa que o banco privado não teria. Então, e isso também faria com que os entes só quisessem contratar com os bancos públicos. Então, ainda que o banco privado tenha uma taxa de juro melhor, ele não vai, porque com o banco público ele tem a garantia do FPE e do FPM. Portanto, eu sou contrária, eu não comungo dessa decisão do Tribunal de Contas da União. Houve divergência dentro da minha própria secretaria, mas a decisão final foi nesse sentido. Então, aqui as resoluções que eu tinha falado, as garantias aí, só para a gente ver, né, nos exercícios que houve um momento aí em 2016, um momento substancial de garantias. O fato é que a gente vê de 16 anos de Olimpíada, 14 Copa e os anos anteriores, então a gente vê aí um crescimento substancial das garantias para a realização de eventos. Esse é um ponto que a legislação precisa avançar, o país, para assumir esses compromissos grandiosos de eventos internacionais, é preciso ter um mecanismo de oitiva da sociedade, um plebiscito, algo nesse sentido, porque a herança que esses eventos deixam é uma herança que afeta toda a sociedade por muitos anos. Então, ali o gráfico mostra bem como que cresceram as garantias depois, né, de 2012, ali, você vê 2013, você vê, começa o crescimento, um crescimento grande aí em 16, e agora, a partir de 2019 também, uma explosão aí no ano passado, porque os entes tiveram que se financiar. Fatores determinantes da dívida pública, eu tive a oportunidade de fazer essa auditoria operacional sobre uma solicitação do Congresso Nacional também. Nós avaliamos os fatores determinantes da dívida pública. Os principais fatores são esses: juros, variação cambial, resgate da dívida interna e externa, crescimento do PIB. Todos esses fatores estão interligados à política fiscal, ao equilíbrio das contas públicas. Então, o desequilíbrio das contas públicas, ele gera uma série de incerteza, faz com que o Estado precise emitir cada vez mais títulos públicos para se financiar, para financiar as despesas. Para vocês terem uma ideia, no ano passado o déficit da União, ou seja, a diferença entre receitas e despesas, foi de 742 bilhões de reais, precisando a União lançar a mão de títulos públicos para se financiar. E vamos ver o quanto isso é importante. Aqui é um panorama, né, do resultado fiscal, está lá no site do Tesouro Nacional. Aqui tudo está no site do Tesouro. Nesse link vocês vão encontrar um material bem rico. Ali mostra, dá para a gente perceber, né, aquela parte vermelha, à medida em que os déficits, que é o déficit, tá? A parte de cima é um resultado superavitário, ou seja, a diferença entre receitas e despesas, houve sobra naquele exercício. A partir de 14, a gente entra num cenário de déficit e a gente percebe lá no outro quadro, o estoque da dívida pública, como ela sobe substancialmente. Então, há uma relação direta entre o déficit, esse montante ele se incorpora na dívida pública, porque o déficit é a necessidade de financiamento público para despesas de pagamento de salário, são as chamadas despesas primárias, né? Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.